Silmar César Miller já conectado com a gente. Silmar, muito bom dia. Já aproveita e conta pra gente como fica o mercado de commodities agrícolas e financeiro nessa manhã de quinta-feira. Olá, João, muito bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Bom, começou o grande feriadão chinês, o Ano Novo Lunar, começou ontem, vai durar uma semana pelo menos, tem outros feriados embutidos aqui, dá quase 2 semanas de feriadão na China. Aí os negócios dão uma parada, o pessoal viaja para visitar parente, um movimento de quase 400 milhões de pessoas no território chinês, tudo parado, isso acaba se refletindo também nos mercados. A China é um grande comprador de tudo que é tipo de commodity, portanto, isso acaba afetando os mercados de commodities, os próprios mercados financeiros também, já que é a segunda maior economia do mundo, praticamente fora do mercado nesse período, dos mercados em geral, né? Com isso, a gente está vendo aqui o mercado de grãos dando uma afrouxada. Ontem houve altas, hoje o mercado já cedendo, basicamente pela pouca movimentação de negócio. Milho caindo na Bolsa de Chicago, 0,5%, soja cai mais, o principal produto comprado pelos chineses, soja com queda de 1 ponto percentual nesse momento. Mesmo com as preocupações com a seca na Argentina e em partes do Brasil, o problema climático também afetando a produção, seja por excesso de chuvas nas áreas centrais, seja por falta delas no sul do país. O trigo na contramão, operando com leve alta de 0,2%, basicamente refletindo preocupações com o clima nos Estados Unidos, onde ocorre nesse momento a safra de inverno do país, que é importante exportador do cereal. Na Bolsa de Nova York cai o algodão, 0,6%, açúcar também, 0,2%. Na contramão, o café segue firme e forte, ainda em ascensão. O café arábica sobe mais 0,8%, batendo sucessivos recordes de preço a cada dia que passa, nos preços mais altos em mais de 50 anos, por conta de preocupações com a safra global, principalmente no próprio Brasil, que já tem uma tendência de queda na produção da sua próxima safra, que vai ser colhida a partir de junho deste ano. O café robusto em Londres acaba acompanhando, o comportamento do arábica também sobe, nesse caso 0,5% agora há pouco. Boi gordo no mercado sul na B3, com queda, depois de algumas altas nos últimos dias. Boi gordo agora com queda de 0,6% nos contratos mais próximos. Mercado financeiro, o dólar volta a subir. Teve uma sucessão de quedas nos últimos dias, mas volta a subir nesta quinta-feira, alta de 0,6% agora há pouco, R$ 5,90 a cotação da moeda americana. E o mercado de ações também busca uma recuperação, com alta de 1,4% no índice Bovespa na B3 em São Paulo. João, esse é o retrato dos mercados nesse final de manhã de quinta-feira. Claro, bolsas recém-abertas, mercados têm muito ainda pela frente e podem ocorrer mudanças ainda até o fechamento dos mercados nesta quinta-feira. Então, Silmar, a gente vai agora já aproveitar e confirmar alguns dos dados que já eram esperados na superquarta de ontem, né? Aqui no Brasil, o Banco Central definiu a alta de 1 ponto percentual para a taxa básica de juros da economia. Então, subiu de 12,25% para 13,25% ao ano. Essa é a quarta elevação consecutiva da taxa Selic e, em nota, o Comitê de Política Monetária disse que o cenário externo segue exigindo cautela por parte dos países emergentes, como o Brasil. Além disso, que em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores da economia e do mercado de trabalho tem apresentado dinamismo. A nota do Copom também aponta que, diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, o comitê antevê, e se confirmando o cenário esperado, um ajuste da mesma magnitude para a próxima reunião, então, do Comitê de Política Monetária no Brasil. O Banco Central dos Estados Unidos também teve decisão ontem e decidiu por manter a taxa de juros no mesmo nível do que foi decidido na última reunião. A medida também já era dada como certa e esperada pelo mercado financeiro. O Federal Reserve ainda aguarda os efeitos práticos das primeiras ações do governo do Donald Trump, como a gente já tem falado aqui no nosso programa, para entender qual o melhor caminho que eles devem seguir, então, com a taxa de juros por lá. Atualmente, a taxa está num patamar entre 4,25% e 4,5%. A decisão do Banco Central lá dos Estados Unidos não altera o índice que vai contra as cobranças do Donald Trump, novo presidente americano, que é a redução imediata dos juros. Apesar disso, o Banco Central por lá também tem a prerrogativa para atuar com independência. Silmar, então, conta pra gente como fica o mercado. Você já puxou um gancho na sua análise, mas desenrola um pouquinho mais pra gente, fazendo um favor.
Bom, nenhuma surpresa, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Nos Estados Unidos havia lá no final do ano passado a expectativa de que o Banco Central americano, Federal Reserve, continuasse com a sua política de redução gradativa das taxas de juros, que por lá são consideradas altas, nessa faixa de 4,25% até 4,5%. A inflação vinha cedendo, só que a eleição de Donald Trump mudou todo o cenário. Então, o Banco Central agora está sendo mais cauteloso e decidiu manter a atual taxa de juros ainda em níveis elevados e possivelmente vai manter por mais algum tempo, até que se tenha uma ideia mais clara da política econômica do governo Trump, que é tida como potencialmente inflacionária. Portanto, possibilidade de redução imediata das taxas de juros nos Estados Unidos é bastante remota a partir da eleição de Donald Trump como novo presidente americano. Aqui no Brasil, nenhuma surpresa, já era previsto, já na última reunião do Copom, lá no final do ano passado, que mesmo com a troca de presidente, assumiu aqui Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula, que vinha reclamando das taxas de juros, deu plena liberdade, como não podia deixar de ser, o Banco Central é independente hoje, não depende de ordem de ninguém, nem do presidente, nem do Congresso, e isso se confirmou a expectativa de um aumento de 1 ponto percentual. Estava tudo já praticamente organizado, selado, a decisão foi unânime, tanto aí já se antecipa, claro, mais uma aqui, de 1%, mais uma alteração para cima de mais 1 ponto percentual na reunião de março do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. O que chamou a atenção aqui na decisão do Copom não foi a taxa de juros, mas sim o comunicado, veio bastante ameno, havia uma expectativa de um comunicado mais forte, chamando a atenção quanto à necessidade de uma política fiscal mais severa no Brasil para tentar conter a inflação. Aparentemente, isso ficou para uma próxima reunião. O comunicado foi considerado um tanto suave pelo mercado. De qualquer forma, o Banco Central vai continuar nessa política de aumento de juros para tentar conter a inflação, que não está dando trégua, não. A expectativa é de continuidade, a expectativa de que isso possa mudar depende mais do governo do que de qualquer outra coisa, com a contenção dos gastos públicos, uma política fiscal mais severa, mais contida, e aparentemente, num ano que é prévia de ano eleitoral, dificilmente isso vai acontecer. Portanto, o cenário continua aí com essa perspectiva de juros bem elevados até o final do ano, e, consequentemente, o Banco Central continuando a sua política de alta de juros, que pode chegar até 15%. Isso não é hipótese otimista. Simar, mas tem muita água para rolar ainda, né, debaixo dessa ponte, mas o ministro Carlos Fávaro já falou que vai ser difícil, como todo ano, né, mas vai ser difícil mais ainda fazer o próximo plano safra, então, diante desse cenário. Ele já adiantou que vai fazer o máximo, inclusive, para trazer medidas especiais, né, para quem produz arroz, feijão e hortaliças, mas que vai ser difícil para o próximo plano safra fechar as contas. Bom, esse é outro assunto, né, João? Início ontem, cobrado aqui pelas reclamações aqui do próprio governo, aqui de alas do governo contra supostamente altos preços dos alimentos. Eu acho que os alimentos não estão tão altos assim, pelo contrário, estamos aí com preços muito baixos de alguns produtos básicos aqui, como é o caso da soja e do milho, problemas climáticos afetando a produção, então é hora de intervenções negativas no mercado que possam prejudicar o produtor, como defende algumas alas do partido principal do governo, que é o PT, recomendando, inclusive, taxação de exportações, isenção de impostos de importações, tudo isso são medidas artificiais que acabariam prejudicando principalmente o produtor brasileiro, sem necessariamente trazer algum benefício ao consumidor. Então, a decisão agora tem muito mais a ver com o que fazer agora com relação a algum tipo de estímulo que possa beneficiar produtores aqui para aumentar um pouco mais a produção disso ou daquilo. O ministro falou bastante dos chamados produtos da cesta básica, arroz, feijão, hortigranjeiros, teriam a prioridade em termos de política de crédito para a próxima safra. Dificilmente vai ter expansão de crédito para produtores de médios e de médio e grande porte, que são voltados mais para a produção dos chamados produtos de exportação, como soja e milho. Portanto, uma prioridade aqui, embora seja bastante difícil arrumar dinheiro para tudo isso, né? Especialmente com juro baixo. No momento que o próprio Banco Central está aumentando a taxa de juros, sabe-se lá que mágica o governo pode fazer no sentido de baratear o custo da taxa de juros para financiamento agrícola, que seria o instrumento básico para fomentar uma maior produção desses chamados produtos básicos. Vai ser uma decisão muito difícil, muito complicada.
a decisão de disponibilidade de crédito e custo do crédito para a próxima safra agrícola. Um grande desafio para o ministro da Agricultura e seus pares. Eu adiantei aqui o assunto dessa questão do ministro da Agricultura, agora a gente está com a reportagem preparada aqui, porque justamente essa questão do governo está tentando e está com dificuldades para encontrar uma saída, porque eles enxergam como um problema que é o preço dos alimentos, né? Agora, o Ministério está tentando encontrar medidas justamente para isso, para estimular quem produz mais e ajudar no escoamento da safra de grãos aqui no Brasil. Até chegar ao carrinho, a comida nossa de cada dia passa por uma longa cadeia, que começa no campo, com mão de obra, fertilizantes, vacinas, depende do clima. Depois tem as estradas para escoar a produção, o frete, finalmente no supermercado, despesas com estocagem, luz. São muitos ingredientes que fazem o preço do que a gente põe no prato. Alimentos básicos que têm ficado mais caros, pressionando a inflação. Comida e custo de vida, temas que afetam diretamente a popularidade do governo. São duas alternativas para tentar reduzir o preço dos alimentos na ponta. Melhorar a infraestrutura para que os produtos cheguem à cidade mais baratos e aumentar o crédito. O ministro da Agricultura prometeu juros mais baixos para quem investir na produção do que o brasileiro mais consome. Arroz, feijão, hortifrutis, ser mais estimulados para que o produtor fale assim, olha, antes de plantar isso ou plantar aquilo, que vai ter mais estímulo e eu vou produzir mais. Isso ajuda contra a inflação, sem nenhuma medida heterodoxa, sem nenhuma pirotecnia. O governo mapeou gargalos que dificultam o escoamento de alimentos e promete que uma força-tarefa vai entregar em 5 meses melhorias na BR-364 em Rondônia, pontes entre o Tocantins e o Pará e entre o Maranhão e o Piauí, além do Rodoanel de Cuiabá, pavimentações em Minas, Mato Grosso do Sul e duplicações no Rio Grande do Sul. Para representantes do agronegócio, as medidas ajudam, mas também tem que melhorar a capacidade de armazenagem. O que a gente precisa é isso aí, é investimento, de crédito, principalmente na linha aí de armazenagem e o governo fazendo o dever de casa com as rodovias e ferrovias para poder abaixar o custo do preço dos alimentos. Simara, então metade da reportagem você já comentou com a gente, que vai ter que fazer alguma mágica, um pirim-plim-plim. Mas essa outra parte que eles trouxeram de escoamento e armazenagem de grãos, não é uma novidade. Eu vi até algumas matérias falando que o atual momento do agronegócio expõe gargalos. Não é que expõe gargalos, os gargalos sempre estiveram por aí, né? E sempre foram reivindicados pelo setor, mas agora que está recebendo uma atenção, então, quem sabe agora vai. Não, são medidas aí de curtíssimo prazo, para sanear, para dar alguma ponte que caiu, uma estrada que está com asfaltamento prejudicado, nada disso vai resolver a questão crucial aqui, que é o problema da matriz de transporte no Brasil, que é majoritariamente rodoviária, isso não se resolve de uma hora para outra. Houve erros gigantescos no passado em investir em rodovias e não em ferrovias, agora tem que correr atrás do prejuízo. Isso não se resolve no curto prazo, nem essa questão, nem a questão do armazenamento. São duas questões de infraestrutura aqui que realmente tornam mais caro o alimento aqui na mesa do brasileiro, por conta dessa logística toda bastante esfarrapada, que não se compara, por exemplo, com outros países que concorrem com o Brasil, como é o caso da Argentina, dos Estados Unidos, que priorizaram o transporte fluvial, que é o mais barato que existe, e o ferroviário, que é o segundo mais barato. O transporte rodoviário é limitado a curtas distâncias. No Brasil, tudo ao contrário. Caminhões que rodam 2.000 quilômetros país afora, uma estrada toda esburacada, não tem como segurar o preço do frete, consequentemente, isso impacta diretamente no custo dos alimentos para o consumidor. Não é tarefa para o curto prazo. Curto prazo é o que está acontecendo agora, com tendência de aumento dos combustíveis, com a mudança da reforma tributária, que começa a vigorar já a partir de 1º de fevereiro. Tudo isso leva a aumento de impostos, consequentemente, aumentos imediatos também nos preços, impactando diretamente também no preço de alguns alimentos. Não tem mágica aqui para isso, a não ser o governo realmente começar uma política de contenção dos seus próprios gastos. Isso poderia ter algum efeito mais imediato e mais duradouro. E não é o que está no radar. Então, Simara, a gente vai daqui direto para falar de emprego. O Ministério de Emprego e Trabalho já divulgou algumas prévias do ano passado como o setor desempenhou. O Brasil registrou um saldo de 1
e 690 mil vagas de trabalhos formais em 2024. Então, foram 25,6 milhões de contratações e 23,9 milhões de demissões no ano passado, segundo o Ministério de Trabalho e Emprego. O saldo de registros formais voltou a subir no país depois de uma queda que havia registrado em 2023, quando o contingente então de pessoas em vagas formais tinha ficado em 1,48 milhão de pessoas. Silmar, então, foram números bons, volta a crescer, mas significa que realmente foi positivo ou não é bem por aí? Como que fica? Olha, isso é um saldo, né, entre empregados e desempregados. Estamos aí falando em mais de 25 milhões de novos empregos, mas quase tanto aí também de desempregados, ou seja, o pessoal entra e sai. O saldo foi mais positivo que em 2023, 1.690.000 empregos líquidos, empregos formais, aqueles com carteira assinada. É bom considerar aqui que isso é só esse grupo de trabalhadores, ou seja, que tem carteira assinada, tem emprego formal, portanto, que são dados divulgados pelo Ministério do Trabalho. Não contempla a totalidade do trabalho no Brasil. E é esse outro lado aqui que inclui os informais, esse ainda continua preocupante. Houve uma melhora, efetivamente, no geral, no cômputo geral da situação de emprego e desemprego no Brasil, mas uma grande maioria de trabalhadores, eles falam em 39 milhões de trabalhadores ainda sem carteira assinada, né? Isso realmente é um grande drama brasileiro. O pessoal que não tem garantias trabalhistas, não tem garantia de aposentadoria, são os chamados informais, que são a contingente cada vez maior da população trabalhadora brasileira. E isso ainda continua preocupando. Tá certo, então, Silmar, esse aí é a PNAD, né, que traz esses dados e IBGE deve liberar amanhã e aí a gente comenta por aqui no Dia a Dia Rural. Obrigado, viu, pela participação de hoje e pelas análises. Boa tarde. Até amanhã, Silmar.